Continuando nossas aulas de matemática discreta, vamos ver hoje uma breve introdução à teoria dos grafos, que é o capítulo 13 do livro que estamos seguindo. Aqui nós temos um exemplo de um grafo onde as bolinhas representam os vértices e as ligações entre os vértices, como essa ligação entre os vértices 3 e 6, representam as arestas. Vamos já falar sobre isso. Informalmente, um grafo é um modelo matemático para representar uma coleção de objetos, chamados vértices, aqui representado por essas bolinhas. Aqui nós temos 10 vértices, numerados de 1 a 10, que são ligados aos pares por outra coleção de objetos, chamados arcos ou arestas. As arestas são as ligações entre os vértices, tá? Em ilustrações de grafos, como essa daqui, os vértices são geralmente representados por pontos, círculos ou caixas. Nesse exemplo aqui são bolinhas, tá? E as arestas por linhas ligando os vértices. As pessoas brincam que a teoria dos grafos é a teoria das bolinhas e dos tracinhos, né? Você consegue representar os vértices por bolinhas e as arestas por tracinhos. Em tais diagramas, entende-se que as posições dos vértices e a forma das linhas são irrelevantes. O grafo representa apenas a topologia dos vértices e arestas, isto é, quem está ligado a quem. Ou seja, não é muito importante que o vértice 1 esteja nessa posição, ele poderia estar um pouquinho mais para cá. O 6 não precisaria estar aqui, poderia estar um pouco mais para cá. Essa ligação entre os vértices 3 e 6 não precisa fazer toda essa curva, poderia fazer uma curva maior assim, ou poderia ser uma linha quase direta assim, tá? Ou, inclusive, poderia ser nesse outro formato. Esse grafo aqui representa esse mesmo grafo da figura. Vamos ver aqui rapidamente, ó. Por exemplo, o vértice 1 está ligado aos vértices 2, 7 e 10. Vamos só verificar isso aqui rapidamente, ó. Essa ligação aqui, que é bem comprida, né? Vai para o 7, aqui o 7. Essa ligação aqui do meio, né? Faz essa curva toda, vem para o 10. E aqui, essa outra vai dar esse nozinho aqui. Isso não é nada relevante, vai para o 2. Bastaria ser uma linha direta do 1 para o 2, tá? Então, analisando esse grafo um pouquinho, a gente consegue perceber que ele dá exatamente esse outro grafo aqui, tá? É o mesmo grafo, basicamente. Os vértices de 1 a 10, aqui também estão de 1 a 10. O 1 está ligado ao 2, aos 10 e ao 7. Aqui, o 1 está ligado ao 2, ao 7 e ao 10. E assim por diante, tá? Ou seja, esses dois grafos representam a mesma coisa, são o mesmo grafo, tá? Ok, continuando. Grafos são extremamente úteis para modelar problemas em muitas áreas de aplicação. Por exemplo, a malha rodoviária de um estado pode ser representada por um grafo em que as cidades são os vértices e cada trecho da estrada são arestas, né? É uma aresta. Um circuito elétrico pode ser visto como um grafo onde os vértices são condutores metálicos e as arestas são resistores, capacitores ou outros componentes elétricos. Uma molécula pode ser abstraída por um grafo onde os átomos são os vértices e as arestas são as ligações covalentes. Uma treliça metálica pode ser entendida como um grafo onde as arestas são as barras e os vértices são as juntas. Grafos são especialmente importantes em computação para modelar conceitos tanto de hardware, desde circuitos digitais até a internet mundial, quanto de software, como registros em banco de dados, blocos e módulos de um programa de computação, tá? Protocolos de transmissão de dados e muito mais. O conceito abstrato de grafo e o estudo matemático de suas propriedades foi uma das muitas contribuições do matemático suíço Leonhard Euler, um quebra-cabeça famoso na época, tá? Era encontrar um passeio que visitasse todas as pontes da cidade de Königsberg, passando uma única vez em cada ponte. Euler resumiu as propriedades essenciais do mapa por um diagrama de pontos ligados por linhas, um grafo. Apenas analisando esse diagrama abstrato, ele provou que o tal passeio era impossível. Esse trabalho foi publicado em 1736 e é considerado o primeiro artigo da teoria dos grafos, tá? Grande matemático aí, Euler, iniciador da teoria dos grafos. Como é que era o problema? Nós tínhamos aqui as 7 pontes de Königsberg, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontes. Esse aqui é o rio, né? Vou colocar aqui de outra cor, azul. Esse aqui é um rio. Aqui o rio passa para cá também, e tem uma passagem aqui entre as duas ilhas, tá? Nós temos aqui a ilha A, a ilha B, o terreno C e o terreno D aqui. O Euler representou os terrenos como vértices, aqui o C,
D e as ilhas também, como vértices, né? A ilha A e a ilha B. E as pontes são as arestas. Aqui nós temos uma ponte entre A e C, aqui está ela. Uma ponte entre A e D, aqui está ela. Uma ponte entre A e B, aqui está ela. Entre B e C, nós temos duas pontes, aqui estão elas, duas representadas. Entre B e D, nós temos duas pontes também, aqui estão elas representadas, as 7 pontes de Königsberg. Ele provou que era impossível fazer um passeio por essas pontes sem repetir nenhuma ponte, voltando para o... começando em um lugar e terminando em outro, passando por todas as pontes sem repetir pontes, tá? É o que nós vamos chamar de um caminho euleriano, tá? Na verdade, a gente não vai ver isso aqui, é algo mais para a disciplina de teoria dos grafos, uma disciplina bem interessante. Aqui é só uma introdução. A teoria matemática dos grafos foi desenvolvida gradualmente no século XIX, quando surgiram importantes aplicações em química e engenharia. Sua importância cresceu muito no século XX, com o surgimento das redes de telefonia, dos circuitos digitais e, por fim, dos computadores, tá? Desenhe o grafo cujos vértices são todos os números inteiros de 2 a 30, sendo que dois vértices estão ligados se somente um dos números é divisor do outro, ou, em outras palavras, um dos números é múltiplo do outro. Podemos pensar assim também. Tá. O 2 vai estar ligado a quem? A todos os números pares, tá? 2, 4, tá? O 2 está ligado ao 6, o 2 vai estar ligado ao 8, e assim por diante. O 3 vai estar ligado a quem? A todos os múltiplos de 3. O 3 está ligado ao 6, ao 9, né? Ao 12. O 4 vai estar ligado a quem? Para frente, os maiores ou iguais a ele. Ao 8, ao 12. Além disso, a ele mesmo também. O 2 está ligado ao 2, o 4 está ligado ao 4, o 3 está ligado ao 3, o 6 está ligado ao 6 e a todos os múltiplos dele, 12, e assim por diante, tá? A ideia é essa. Escolha uma frase qualquer e desenhe um grafo onde cada vértice representa uma palavra dessa frase e dois vértices estão ligados entre si, se somente se as duas palavras correspondentes possuem pelo menos uma letra em comum. Por exemplo, as palavras gato e cavalo devem ser ligados por uma aresta, tá? Porque tem a letra A e a letra O também em comum. Basta ter uma letra, né, em comum, pelo menos uma letra em comum, para haver uma aresta entre essas palavras. As palavras vão representar vértices e as arestas vão representar a ligação, né, a relação de ter uma letra em comum. Ok? Gato e peixe, por exemplo, não devem ser ligados porque não têm letras em comum. Então, por exemplo, nós poderíamos pensar na seguinte frase: eu gosto de água, por exemplo. Né? Eu gosto de água. Como é que seria essa, pensando em cada palavra como um vértice, como é que seriam as ligações? Eu e gosto não tem relação, não tem aresta entre eles, né? Agora, entre eu e de, tem, porque tem a letra E em comum. Entre gosto e água, tem, porque tem a letra G. Entre água e eu, tem a letra U em comum. Então, sim. Entre de e água não tem relação. Eu acho, se não estiver enganado, que esse é o grafo. Ok? Tá bom. Vamos deixar desenhado aí. Vamos continuar. Definição formal. Há muitas maneiras de definir o conceito de grafo. Qual delas é a melhor depende da aplicação. De modo geral, nesse capítulo adotaremos as seguintes definições de grafo. Aqui é a definição mais geral. Um grafo G é uma tripla da forma VG, EG e FG. Tripla, porque tem 3 informações importantes, V, E e F. Onde VG e EG são conjuntos quaisquer, chamados de vértices e arestas. VG é o conjunto de vértices, EG é o conjunto de arestas. FG é uma função chamada função de incidência, que a cada elemento ou seja, para cada aresta, diz quem são os seus extremos, as suas extremidades. Antes de continuar aqui a leitura, vamos ver aqui nesse exemplo aqui, tá? Vamos olhar para esse grafo aqui. Esse grafo aqui, por exemplo, é um grafo que tem vértices e arestas, né? Claro. Então, quais são os vértices? Nós temos o vértice V1, o vértice V2, o vértice V3, o vértice V4 e o vértice V5, tá? E quem são as arestas? Nós temos as arestas A, aresta B, aresta C, aresta D, aresta E, aresta F, aresta G
e aresta H. Ok? Perfeito. Então, quem é o conjunto de vértices? V1, V2, V3, V4. Quem é o conjunto de arestas? A, B, C, D, E, F, G, H. Tá? Perfeito. E agora a gente tem que dizer para cada aresta quem são as suas extremidades, os seus extremos. Então, você diz para A, as extremos são V1 e V4. B, V1, V2. C, V1, V2 também. D, cadê o D? Aqui, V2, V3. E, V4, V5. F, V3, V5. G, V4, V4. H, V3, V4. Ok? Então, F é a função de incidência que diz para cada aresta quais são os seus extremos. Tá? Essa definição tem duas versões, dependendo da natureza dos pares F e G. Em algumas aplicações, cada aresta tem também uma orientação. É o caso desse outro grafo aqui, tá? Em que a ordem importa. Esse exemplo que eu mostrei, a ordem não importava. Tá? Perfeito. Nesse caso, define-se o par FG de uma aresta, ou seja, os extremos, como sendo um par ordenado. O primeiro é importante, o segundo é importante, ou seja, de onde sai e onde chega, a origem e o destino daquela aresta. Tá? O vértice U é considerado a origem, ou seja, o primeiro é a origem, o segundo é o destino. É o início e o fim. Grafos que satisfazem essa definição são ditos grafos orientados, ou grafos dirigidos, ou em outros livros, grafos direcionados. Tá? Nas ilustrações de grafos dirigidos, ou orientados, ou direcionados, o sentido de cada aresta é geralmente indicado por uma seta. Aqui tem uma setinha. Ó. Aqui a aresta V2, V1 é o B, e aqui a V1, V2 é o C. Tá? Aqui nós temos duas arestas B e C, que são arestas diferentes, mas com os mesmos extremos, V1 e V2. A ordem não importa. Aqui isso não acontece, porque para o B vai do V2 para o V1, e o C vai do V1 para o V2. Se tivéssemos uma outra aresta aqui, por exemplo, a aresta Z do V2 para o V1, ela não seria igual ao B. São arestas diferentes, mas que têm o mesmo início, o mesmo fim, o mesmo origem e o mesmo destino. Tá? Quando a direção das arestas não é importante, podemos definir o par FG como um par não ordenado. Ou seja, ao invés de ser um par ordenado aqui, usando chaves, indica o primeiro é a origem, o segundo é o destino. No caso não direcionado, no caso não orientado, né, nós não colocamos em forma de um par ordenado, mas colocamos na forma de um par não ordenado. Ou seja, um conjunto com dois elementos, que podem ser até iguais. Por exemplo, essa daqui é representado, essa aresta G é o par não ordenado V4, V4, que é igual ao conjunto V4, né? Se fizermos assim, um conjunto com dois elementos, V4, V4, tá? Isso aqui é o conjunto com um elemento só, V4. Nós entendemos que isso é vamos chamar de laço, né? Isso aqui é um laço no vértice V4, ok? Vamos falar mais disso para frente. Como o conjunto UV e o conjunto VU são o mesmo conjunto, nesse modelo as arestas não têm uma direção definida, e não é possível dizer qual dos extremos de uma aresta é a origem e qual é o destino. É o caso dos grafos não direcionados, tá? Grafos definidos dessa forma são ditos não orientados ou não dirigidos, ou em outros livros, não direcionados, tá? Nas ilustrações de grafos não dirigidos, as arestas são representadas por linhas, sem as setinhas aqui na ponta, tá? Aqui apenas uma linha ligando. É o que nós usamos aqui nesse exemplo, né? Tanto das pontes de Königsberg, não precisou dar uma orientação, uma direção, e nesse exemplo também não precisava da direção da seta, tá? No mapa de uma cidade, sim, existem ruas que vão só numa direção, no sentido é proibido, tá? Ok? Perfeito. Quando não for especificado o contrário, deve-se entender que os grafos são não orientados, tá? Então, se o grafo for orientado, a gente tem que informar na questão. Perfeito. Grafo nulo e sem arestas. Existe a definição de um grafo nulo, que é um grafo sem nenhum vértice. Quando o conjunto de vértices é vazio, é um grafo sem nenhum vértice. Existe também a definição de grafo vazio, que é um grafo que pode ter muitos vértices, mas não tem nenhuma aresta. Então, ter cuidado, né? Tem um grafo nulo, grafo sem vértice. Grafo vazio, grafo que pode ter vértices, mas não tem nenhuma aresta. Ok. Arestas paralelas e laços. Pelas definições acima, pode haver um número arbitrário de arestas com os mesmos extremos.
Por exemplo, nós poderíamos ter várias arestas aqui do tipo AB. Tem várias arestas aqui com os extremos AB. Ou essa daqui, origem em B e destino em A. Poderíamos ter várias aqui. Nós chamamos de arestas paralelas ou arestas múltiplas, tá? Ou seja, podemos ter duas arestas diferentes, mas com mesmos extremos. Esse modelo também permite laços, tá? Por exemplo, aqui um laço não direcionado e aqui um laço direcionado, como a gente viu no exemplo anterior. Tá? No caso orientado, é como um par ordenado, a origem é o vértice U e o destino é o próprio vértice U. Ou no caso não orientado, aqui um par não ordenado, ou seja, um conjunto com dois elementos, só que o elemento é o mesmo, U e U. Ou seja, é um próprio conjunto U. Aí nós vamos entender que isso é um laço. Tá? Aqui, por exemplo, esse laço aqui seria o laço DD, que é a mesma coisa que o laço e o conjunto com um elemento só D. Tá? E aqui com chaves é a notação de conjunto, que nós já vimos. Usaremos o termo grafo simples, com uma definição muito importante, grafo simples, para significar um grafo sem laços e sem arestas paralelas, que também chamamos arestas múltiplas, tá? Então, por exemplo, se tivéssemos essa aresta aqui, já não seria um grafo simples, porque essa aresta e essa aresta são arestas diferentes com as mesmas extremidades, ou seja, são arestas múltiplas, né? Então, se eu quero um grafo simples, não pode ter arestas múltiplas e também não pode ter laços. Para alguns autores, aliás, grafo significa grafo simples. Para muita gente, essa noção de grafo simples é a própria noção original de grafo. Quando a pessoa quer permitir arestas múltiplas ou laços, aí a gente chama de multigrafo. Em alguns livros tem isso mesmo, tá? Mas aqui nessa definição bem geral, nós falamos de grafo simples, é um grafo que não tem arestas múltiplas nem laços. Aqui é um exemplo de um grafo simples não orientado, não dirigido, tá? Que não tem arestas múltiplas, não tem coisas desse tipo, e não tem coisas desse tipo, tá? Um grafo simples, não orientado, e aqui é um grafo simples orientado, não tem algo desse tipo. Mas esse daqui, aqui tem as mesmas extremidades, A e B. Não, mas é diferente. Esse aqui vai de B para A, esse aqui vai de A para B. Isso aqui não, elas não são consideradas arestas paralelas, tá? Seria paralelo se tivesse uma aresta desse tipo aqui, ok? Então, esse aqui é um grafo simples, dirigido, ou orientado, tá? Note que um grafo sem arestas paralelas, em particular um grafo simples, pode ser modelado como um par G igual a VG é G. Veja, quando o grafo é simples, né, nós não precisamos daquela função de incidência. Basta dizer que é o conjunto de vértices e o conjunto de arestas nós podemos definir como sendo as extremidades dos vértices, né? As extremidades das arestas, quer dizer. Por exemplo, como é que nós representaríamos esse grafo aqui? Ao invés de dar letrinhas, nomes para as arestas, assim, por exemplo, aqui, Azinho, Bzinho para essa aresta, Czinho, Dzinho, ao invés de fazer assim, nós podemos definir esse grafo como conjunto de vértices A, B, C, D e E. E as arestas? As arestas vão ser os conjuntos AB, AD, BC, CD, CE e DE. Pronto, isso define as arestas, tá? Então, bastam dois conjuntos, o conjunto V, que são os vértices, e as arestas, que são pares de vértices. Pares ordenados, se o grafo for direcionado, ou pares não ordenados, se o grafo for não direcionado, tá? Não dirigido ou não orientado, ok? Perfeito. Grafos finitos e infinitos. Um grafo pode ter infinitos vértices ou infinitas arestas. Tais grafos infinitos têm aplicações na matemática, mas os que ocorrem em computação geralmente são finitos em ambos os aspectos, tá? Tanto finito no conjunto de vértices como finito no conjunto de arestas. Qual a definição de grafo é mais apropriada para o problema das pontes de Königsberg? Orientado ou não orientado? Simples ou não simples? Então, vamos ver aqui nosso esquema. As direções são importantes? Alguém falou que tem que ir nesse sentido ou nesse sentido? Não. Tá? Então, é grafo não orientado. E aqui, nós temos duas pontes entre B e C. Então, não pode ser simples. Essas duas pontes são paralelas, né? Arestas paralelas ou arestas múltiplas. Ok? Perfeito. Então, a resposta é não orientado e não simples, tá? Perfeito.
Vamos pular essa pergunta. Vamos lá. Conceitos fundamentais. Há vários conceitos fundamentais que são válidos e importantes para toda a teoria dos grafos, qualquer que seja a definição adotada. O conceito de incidência é uma relação de arestas para vértices. Se um vértice V de um grafo G é um dos extremos de alguma aresta E, dizemos que a aresta E incide no vértice V. Ou seja, a aresta incide num certo vértice. Essa propriedade pode ser vista como uma relação entre o conjunto de arestas e o conjunto de vértices, a relação de incidência. Uma aresta incide num certo vértice, tá? Se o grafo é orientado, podemos dizer mais especificamente que uma aresta E, com extremos UV, sai de U e entra em V, ou parte de U e chega em V, tá? Temos, então, a relação de saída e a relação de chegada, ok? Por exemplo, essa aresta aqui sai de U, sai de A e chega em D. É uma relação de aresta para vértice. Essa aresta, perdão, eu falei errado, isso aqui não é direcionado, tá? Era essa daqui que eu estava me referindo. Ela sai de A e chega em D, tá? E essa aresta também podemos dizer que incide, mesmo ela sendo direcionada, ela incide em A e em D, ok? Essa daqui incide em A e incide em D. Ok. E a relação de adjacência? Dois vértices U e V são ditos adjacentes ou vizinhos em um grafo G, se somente se existe uma aresta de G cujos extremos são U e V. Então, nós dizemos aqui, por exemplo, que os vértices A e D são vizinhos. Eles são adjacentes. Ok? Aqui também, mesmo no caso orientado. No caso orientado, existe uma outra definição que nós podemos dizer que o vértice A domina o vértice D, porque existe uma aresta de A para D. O vértice D domina o vértice E, tá? E o vértice A domina o vértice B por causa dessa aresta, e o vértice B domina o vértice A por causa dessa outra aresta, tá? Mas, em qualquer caso, nós podemos dizer que eles são adjacentes, apesar de ser só numa direção, e a noção de adjacência e vizinhança é mais usada no caso, não orientado, tá? Aqui A e D são vizinhos. Ok. Mas pode ser usado no outro contexto direcionado também. Ok, agora uma das definições mais importantes é a noção de grau de um vértice. Em um grafo G, definimos o grau de um vértice V como o número de arestas de G incidentes a V. Ok? Então, para cada vértice, eu olho quantas arestas incidem nele. Pode ser assim ou assim. Por exemplo, o grau desse vértice aqui, nesse caso, seria 2. Tem uma aresta saindo, uma aresta chegando, o grau é 2. E se o grafo for não direcionado, aqui o grau desse vértice aqui é 4. Tem 4 arestas, né, relacionadas a esse vértice. Ok. Nessa definição, cada laço deve ser contado 2 vezes. Então, por exemplo, esse laço aqui, nós contamos como 2 vezes, tá? Então, o grau desse vértice é 2. E mesmo sendo direcionado, o grau dele é 2. Tá? Se fosse um grafo direcionado, o grau dele seria 2. Ok? Denotaremos o grau por dg de V, ou apenas d de V. Tá? Então, quando o grafo está subentendido no contexto, a gente não precisa desse subscrito aqui. Basta d de V, degree, d de degree, né? Grau em inglês. Ok? Se o grafo G é orientado, podemos também definir o grau de entrada e o grau de saída de um vértice V, como o número de arestas que entram, né, em V, ou o número de arestas que saem. Grau de entrada são arestas que entram, contam as arestas que entram. Grau de saída contam as arestas que saem, tá? Denotaremos por D mais de G, os que estão entrando é mais, os que estão saindo é menos. D mais de V, né, conta as arestas que estão saindo. D menos de V, conta as arestas que, perdão, D mais de V, conta as arestas que estão chegando, D menos de V, conta as arestas que estão saindo, tá? Note que cada laço é contado uma vez em ambos os graus, tá? Então, por exemplo, se nós temos uma aresta direcionada assim, né, um grafo direcionado, está contando 1 no D+, e está contando 1 no D-, tá? E no grau está contando como 2 vezes, tá? Então, no caso de um grafo direcionado, o grau é tanto eu conto as que estão entrando, quanto eu conto as que estão saindo. Por exemplo, nesse grafo aqui, temos essas 2 ligações saindo, temos essa ligação chegando,
e temos esse laço aqui. Qual é o grau de saída dele? 1, 2, 3. Tá? Qual é o grau de chegada, o grau de saída, né? E o grau de entrada dele? 1, 2. Tá? E somando, vai dar quanto? 2 mais 3 dá 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cada laço é contado 2 vezes, não é isso? Então, o grau dele é 5. O grau de entrada era 3. Deixa eu ver se era 3 mesmo, perdão. Isso. O grau de entrada era 2, o grau de saída era 3. Tá? Perfeito. Deixa o desenho aí. Vamos continuar. Aqui, um dos teoremas mais importantes e bem básicos, tá? Em qualquer grafo G, a soma dos graus de todos os vértices é igual ao dobro do número de arestas. Isto é, se eu somar os graus, isso pode ser grafo direcionado ou não, né, com essa questão de que os laços são contados 2 vezes, é igual a 2 vezes o número de arestas. Isso é muito importante. Pode ser multigrafo ou não, tá? Ok? Como é que se prova isso? Quando eu somo aqui os graus, eu somo para cada vértice os graus, eu estou basicamente somando o quê? As arestas que estão saindo e as arestas que estão chegando. Ou seja, as arestas referentes àquele vértice, né? Para cada vértice eu estou fazendo isso. Como cada aresta vai ser contada em 2 vértices, né? Então, nós teremos 2 vezes o número de arestas, tá? Cada aresta está sendo contada 2 vezes, contado nas suas extremidades, tá? Por exemplo, essa aresta aqui, quando eu for contar o grau desse vértice aqui, vou estar contando essa aresta. Quando eu for contar esse vértice, eu vou contar essa aresta de novo. Essa aresta está sendo contada 2 vezes, tá? Ok? Perfeito. Esse laço aqui, ele está sendo contado 2 vezes, né? Está sendo contado aqui e aqui, nesse vértice, tá? Então, cada aresta contribui com 2 unidades na soma dos graus, tá? Então, isso aqui é uma prova bem simples, tá? Mas é um resultado que é bastante útil. A soma dos graus em qualquer grafo é igual a 2 vezes o número de arestas. Lembrando que laços são contados 2 vezes na conta do grau, né? Para grafos orientados, o mesmo argumento permite concluir o seguinte: em qualquer grafo orientado G, a soma dos graus de entrada ou de saída de todos os vértices é igual ao número de arestas. Se eu somar só as arestas que estão chegando, né, para cada vértice, isso vai ser igual ao somatório das arestas que estão saindo, que vai ser exatamente igual ao número de arestas, tá? Se eu contar só as que estão saindo, essa aresta aqui vai ser contada só uma vez. O grafo eu estou considerando que é orientado, né? Cada aresta vai ser contada uma única vez, tá? Então, como ela está sendo contada uma vez, porque ou ela é de saída ou ela é de chegada, né? Então, vai ser exatamente o número de arestas. Se eu tiver, por exemplo, uma aresta desse modo, isso aqui conta como uma, conta como 2. Não vai contar como uma aresta só, tá? Perfeito? Então, cada aresta é contada apenas uma vez, ou na saída ou na chegada de cada vértice. Ok? Então, é o mesmo argumento anterior, só que aqui tem essa distinção. Esse somatório aqui, ela é basicamente isso mais isso, né? Esse somatório aqui é igual a isso mais isso, que vai dar isso mais isso, dá 2 vezes isso, tá? Então, esse aqui é já outra forma de provar o de cima, ok? Perfeito. Corolário. Em todo grafo G, o número de vértices de grau ímpar tem que ser um número par. Isso é interessante, tá? O número de vértices de grau ímpar tem que ser par. Como é que a gente prova isso? Seja P o conjunto dos vértices que tem grau par, e seja I o conjunto dos vértices que tem grau ímpar. P são os vértices de grau par e é o conjunto dos que tem grau ímpar. Quando eu for somar os graus dos vértices, tá? Eu posso separar esse somatório em 2. Vou fazer um somatório só nos vértices de grau par e um somatório só nos vértices de grau ímpar. Como os vértices de grau par, o grau é par, então esse número aqui vai dar um número par, tá? Ok? E a gente viu que essa soma aqui, um teorema que a gente acabou de ver, diz o quê? Que esse número é 2 vezes o número de arestas. Então, isso aqui é um número par, isso aqui é um número par, esse aqui, então, tem que ser um número par. Como esses números aqui de dentro são ímpares, esses vértices são escolhidos para seus vértices de grau ímpar, então, se aqui a quantidade de números ímpar, de grau ímpar fosse ímpar,
A soma, uma quantidade ímpar de números ímpares vai dar ímpar, né? Então, para isso aqui dar par, o número de vértices de grau ímpar tem que ser par. Ok? Então, esse aqui é um resultado bem conhecido. Tá? Então, por exemplo, um exemplo interessante, né? Vamos ver aqui rapidamente no primeiro gráfico que nós vimos aqui no capítulo. Todos os vértices aqui, eles têm grau 3, ó. O vértice 1 tem grau 3, tem grau 3, tem grau 3, tem grau 3, ou seja, se ligam a 3 outros vértices, né? Tem grau 3, tem grau 3, tem grau 3, tem grau 3 e tem grau 3, né? E esse 7 aqui também, que eu não olhei, tem grau 3 também, ok? Ou seja, nós vamos chamar esse grafo, já de grafo 3 regular. Todos os vértices têm o mesmo grau. Nesse exemplo, nesse caso aqui, grau 3, tá? E veja, nós temos 10 vértices. Não poderia ser um número ímpar, né? 10 vértices. Dá para ser. Agora, 9 vértices. Eu consigo um grafo com 9 vértices que sejam todos os vértices de grau 3? Isso é impossível. Porque a quantidade de vértices de grau ímpar, 3 é ímpar, né? Tem que ser par. Então, 9 é impossível. 11 vértices também não consigo. Mas aqui 10 vértices eu consegui. Todos os vértices com grau 3, tá? Ok? Então, eu consigo, aqui nesse exemplo, um grafo com 10 vértices, todos com grau 3, que é um número, grau ímpar, né? Mas eu não conseguiria com 9, nem com 11, tá? Perfeito. Voltando aqui. Os símbolos delta maiúsculo de G e delta minúsculo de G são frequentemente usados para denotar o maior e o menor grau dos vértices, respectivamente, de um grafo G. Ou seja, esse delta maiúsculo é o maior grau, esse delta minúsculo é o menor grau do grafo. Vamos ver aqui um exemplo. Quem é o delta maiúsculo desse grafo aqui? É 3. Esse vértice aqui tem grau 3, esse vértice aqui tem grau 3. E quem é o delta minúsculo? O grau mínimo é 2. Esse vértice tem grau 2, esse vértice tem grau 2, esse vértice tem grau 2. Então, o delta é 2, né? É o menor grau, e o delta maiúsculo é 3. É o maior grau do grafo. Tudo bem? Perfeito. Continuando, vamos ver agora a definição de grafo regular. Uma definição muito importante. Acabei de falar sobre ela, né? Do grafo 3 regular do início do capítulo. Um grafo G é regular se todos os vértices têm o mesmo grau. Em particular, se o grau dos vértices é Rzinho, então G é chamado de um grafo R regular, ou seja, regular de grau R. Tá? Aqui nesse exemplo, todos os vértices têm grau 3. Ó, grau 3, grau 3, grau 3, aqui grau 3, aqui grau 3, aqui grau 3, aqui grau 3 e aqui grau 3 também. Esse é um grafo 3 regular, ou regular de grau 3, tá? O grafo lá das cordinhas, no início do capítulo, também é um grafo 3 regular. Todos os vértices têm grau 3. Aqui, grau 3, grau 3, grau 3, grau 3, grau 3 e assim por diante, tá? Continuando. Ok. Note que em um grafo G R regular, ou seja, um grafo G é R regular se somente se o grau máximo é igual ao grau mínimo, que é igual a R. Claro, se o grau mínimo é igual ao grau máximo, quer dizer que todos os graus, todos os vértices têm o mesmo grau, Rzinho, tá? Se o grafo G é orientado, os graus de entrada e saída devem ser iguais, claro. Ok? Então, continuando aqui, uma definição muito importante. Vamos ver agora essa última definição, e a gente acaba aqui essa aula e continua depois. Grafo completo. Um grafo G é chamado completo se não tem laços e existe exatamente uma aresta entre cada par de vértices. Note que o grafo completo é sempre um grafo simples, e n-1 regular. Tá? O grafo é completo se não tem laços e existe exatamente uma aresta entre cada par de vértices. Por exemplo, com o grafo completo, né, com 1, 2, 3, 4, tá? Vértices 1, 2, 3 e 4. Nós temos que ligar todo mundo uma única vez e não tem laço. Então, aqui, um liga para o 2, para o 3 e para o 4, o 2 liga para o 1, para o 3 e para o 4, o 3 liga para o 1, para o 2 e para o 4 liga para o 1, para o 2 e para o 3. Está aqui. Esse é o grafo completo com N vértices, tá?
com os vértices 1, 2, 3 e 4. E ele, claro, tem que ser n menos 1 regular. Por quê? Porque cada vértice tem que se ligar aos outros vértices, né? Como são n, os outros são n menos 1, tá? Então, é n menos 1 regular, tá? Nesse exemplo aqui, nós temos 4 vértices e o grau é 3, tá? 1, 2, 3. Então, é 3 regular, ok? Então, aqui, 1, 2, 3, o grau é 3, aqui o grau é 3, aqui o grau é 3, aqui o grau também é 3. Grafo 3 regular. Tudo bem? Perfeito. Agora vamos terminar a aula com esses exercícios aqui. Quantas arestas tem um grafo completo com n vértices? Bem, eu tenho que ter todas as ligações possíveis. E quantas arestas existem, né? Então, tem que ser n, escolhe 2, né? Então, porque aqui nós temos todas as possibilidades de arestas, tá? N escolhe 2. Aqui eu estou assumindo, claro, né, um grafo G, ele é não orientado. Lembra que quando a gente não informa nada, a gente está assumindo que o grafo é não orientado, tá? Então, é basicamente um número de pares, né? Por exemplo, aqui, nesse grafo completo, é 4, escolhe 2, tá? São 6 arestas, tá? Então, aqui no caso, é n, escolhe 2. Nós já vimos isso nas aulas de combinatória, tá? 4 escolhe 2 é igual a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Eu tenho que ter todos os pares de 2 elementos possíveis, tá? Distintos entre si. Encontre um limite superior para o número de arestas de um grafo simples. N escolhe 2. Não entendi qual a diferença entre essas duas questões aqui. Limite superior para o número de arestas de um grafo simples. Tá? Talvez aqui esteja relacionado ao... não sei. Como ele não falou que é orientado, a gente pode assumir que não são orientados. Quantas arestas possui um grafo K-regular com N vértices, tá? K-regular com N vértices. Ele quer saber o número de arestas. Vamos usar esse teorema aqui, ó. O grau de todos os vértices é K. Então, isso aqui vai ser K vezes N, tá? Supondo que são N vértices. Esse somatório aqui, se todos os graus são iguais a K, isso aqui vai dar K vezes N, esse somatório. Vai dar 2 vezes o número de arestas. Vamos chamar o número de arestas de M, para simplificar. Então, M vai ser o número de arestas, vai ser K vezes N sobre 2, tá? Ok? Então, o número de arestas aqui, de um grafo K regular com N vértices, vai ser K vezes N sobre 2. Por quê? Porque K vezes N é o somatório dos graus. Isso tem que dar igual a 2 vezes o número de arestas. Então, o número de arestas é K vezes N sobre 2. Desenhe todos os grafos não orientados e desenhe todos os grafos orientados. Eu vou deixar essas duas questões para a próxima aula, porque isso é importante aqui para essas questões, a noção de isomorfismo, tá? Porque senão dariam muitos grafos e eu vou preferir falar antes de isomorfismo e depois eu volto para essas duas questões. Tá bom. E vamos terminar essa aula com esse exercício 13.10. Se G possui vértices V1, V2 até Vn, a sequência dV1, dV2 até dVn é denominada sequência de graus de G. Existe um grafo com a seguinte sequência de graus: 3, 3, 3, 3, 5, 6, 6, 6, 6. Ou seja, um vértice com grau 3, outro com grau 3, outro com grau 3, outro com grau 3, um vértice com grau 5 e 4 vértices com grau 6. Isso será que é possível? Vamos ver se é possível. Vamos somar, fazer aquele somatório dos graus. Isso aqui vai dar o quê? 3 mais 3 mais 3 mais 3, isso aqui dá um número par. 6 mais 6 mais 6, isso aqui dá um número par. Com esse 5 aqui, que é ímpar, vai dar tudo um número ímpar. E a gente já viu que a soma dos graus tem que ser par, tá? A soma dos graus tem que dar um número par, que é 2 vezes o número de arestas, tá? Ou seja, não é possível, tá? Essa sequência aqui. A soma dos graus tem sempre que dar número par, ou seja, essa daqui não dá. Existe um grafo com a seguinte sequência de graus: 1, 1, 3, 3, 3, 3, 5, 6, 8, 9. Vamos ver. Quantos vértices tem aqui? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vértices. Se tem 10 vértices, e esse aqui tem grau 9, né? Vamos ver o que, é que pode acontecer. Se o grafo fosse simples, né? Já vamos resolver logo essa terceira, e depois voltamos para a segunda. Se o grafo fosse simples, como são 10 vértices, esse aqui tem grau 9, esse aqui tem que estar ligado a todos, tá?
Então, vamos escrever aqui o grau dele. Ele tem que estar ligado a todos. Vamos escrever aqui os graus, só para ficar assim, né? 1, 3, 3, 3, 3, 5, 6 e 8. 5, 6, e vamos colocar aqui o 8. Esse aqui, como tem grau 9, ele teria obrigatoriamente que estar ligado a todos, se o grafo fosse simples, tá? Se não permitisse laços, tá? Agora, esse 8 aqui tem que estar ligado a quem? Tem que estar ligado a, basicamente, vamos ver, ó, aqui sobra quem? Ó, esse 1 já está satisfeito, né? Esse 1 já está satisfeito, não pode ter mais nenhuma aresta. Então, esse 8 tem que estar ligado aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só tem 6 vértices para esse aqui se ligar. Ok? Então, isso é impossível, né? Porque aqui tem, ó, 1, conta aqui 1, aí teria 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Né? Para dar 8, teria que ter um laço aqui, por exemplo. Né? Mas, assumindo que é simples, isso é impossível. Então, já resolvemos aqui o item 3, tá? É impossível um grafo simples com essa sequência de vértices aqui. E se o grafo não for simples, é possível? É possível, sim. Está aqui um exemplo dessa possibilidade. Nós, como antes, como aqui nesse exemplo do lado, nós fazemos o vértice com grau 9 se ligado a todos, o de grau 1, grau 1, grau 3, 3, 3, 3, o de grau 5, grau 6, o de grau 8. Esse de grau 8 tem que estar ligado a todos esses aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com essa ligação, e 8 precisa desse laço para completar, perdão, tem um erro aqui, agora eu acabei de esquecer, olha só, a gente vê na hora que está resolvendo, né? Então, vamos ver se é possível agora que eu acabei de prestar atenção nisso, essa aresta aqui é contada como duas, né? Ó, informação importante. Então, nós teríamos que apagar uma. Agora, vamos ver se dá certo mesmo. Então, eu acho que eu vou apagar essa daqui. É bem capaz de não dar mais certo, viu? Então, peraí. Agora, vamos refazer tudo isso aqui. Vamos recomeçar, tá? É bom que a gente recomece essa questão aqui e faz do zero, tá? Deixa eu apagar aqui primeiro. Eu não estava considerando que laços aqui contam como 2, olha só, né? Então, agora vamos considerar que laços contam como 2. Vamos lá. Então, nós temos aqui esse 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Esse aqui está satisfeito com todas as suas ligações. Esse aqui também está satisfeito. Esse aqui também está satisfeito. Esse 8 aqui nós já vimos que não tem jeito, ele vai ter que ter um laço. Ok. Então, como ele vai ter que ter um laço, aqui tem 1, já está contando 2, né? 1, 2, aí 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, um desses aqui ele não vai poder se ligar, né? Então, tem aqui o laço. Vamos ligar a todos menos ao 6, tá? Esse aqui vai ligar com esse, com esse, com esse. Eu acho que antes já dava e bastava só arrancar isso aqui, ó. Peraí, vamos lá. Eu acho que se eu arrancar essa aresta verde aqui, tá? Se eu arrancar essa aresta verde aqui, já vai dar certo, né? Só corrigir aqui o que eu apaguei. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu certo. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deu certo. Pronto. Era só apagar uma aresta das que tinham antes, tá? Então, funciona mesmo. Ok? Então, vamos agora só para verificar, tá? O 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse vértice aqui está ok. 8. Esse vértice aqui com grau 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui está ok. Esse vértice aqui com grau 1 está ok. Grau 1 está ok. Esse aqui com grau 3. 1, 2, 3, ok. 1, 2, 3, ok. 1, 2, 3, ok. 1, 2, 3, ok. Esse 5. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Esse 6, o laço conta como 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, está ok também. Então, existe um grafo com essa sequência, mas não pode ser simples. É isso.